Aleluia! Eu ia fazer os avisos no final, mas eu falei, não, cara, deixa para depois os avisos. Mas o importante é a presença de Deus. O resto a gente faz no final, mesmo que passar o tempo. Mas eu estou muito feliz, cara, de viver isso aqui. Para mim é sempre um motivo de muita alegria, de muita felicidade. Um privilégio muito grande estar aqui ministrando algo para vocês. Muitas vezes eu não me sinto digno, nem merecedor, nem capacitado de fazer. Mas é a misericórdia de Deus, é essa presença que a gente quer falar tanto, que a gente tanto almeja, é ela que nos capacita. Você já deve ter vivido isso na sua vida, em algum momento você deve ter se sentido totalmente incapaz de fazer algo. Eu me sinto assim muitas vezes, mas é a misericórdia de Deus, é a graça dEle, é a presença dEle, e não é porque nós merecemos, não é por causa disso, é porque, cara, quando você derrama seu coração quebrantado na presença dEle, por mais que você seja pecador assim como eu, Ele não rejeita, Ele não consegue rejeitar isso. E a presença dEle é muito doce, a presença dEle, Ele invade o nosso coração de uma forma que muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo. E nesse mês de junho, como você sabe, nós vamos estar falando sobre a presença de Deus. Eu queria compartilhar com você rapidamente por que nós estamos falando sobre isso. Eu gosto muito de fazer isso, não sei se você percebe, eu sempre trago a primeira mensagem, porque eu gosto muito de compartilhar o porquê que de repente a gente está falando sobre esse tema, e por que Deus tem trabalhado em nosso coração. O pessoal os facilitadores são testemunha disso, já faz uns 2 meses que eu estava falando sobre eles, sobre a presença de Deus, em a gente valorizar a presença de Deus, e às vezes deixar um pouquinho de lado, não é deixar de lado aquilo que a gente faz, mas antes de fazer algo, valorizar a presença de Deus. E a gente teve uma reunião em março bem acalorada, e eu gosto muito das reuniões, porque nas reuniões precisa haver verdade, né, Fernanda? A gente sempre conversa com isso, e a verdade ela transforma, e a verdade ela muda os corações, a verdade abre os corações, as mentes. Às vezes você pode sair de repente chateado de uma reunião ou de outra, mas quando há verdade, há transformação, há mudança, as pessoas recuam, as pessoas às vezes deixam para o lado as suas convicções, em detrimento do outro, para que o outro cresça. Isso é a parte mais linda do Evangelho, a gente viver isso, mas na hora a gente sabe que a gente não quer isso, né, Sara? Mas aí depois Deus vai trabalhando e a gente muda. Quantas vezes eu já recuei, quantas vezes as pessoas recuaram, isso faz parte, isso é ser igreja. E a gente teve uma reunião, debatemos algumas coisas, porque assim, eu queria compartilhar com você, se você não sabe, mas há uns 4 anos atrás, esse trabalho ele iniciou com um propósito. Eu lembro lá atrás, quando o pastor pediu para o Fernando iniciar esse trabalho, e depois veio para minha liderança, o pastor pediu para o Fernando, forma pessoas, dê oportunidade para as pessoas, façam as pessoas trabalharem, as pessoas se sentirem inclusas dentro da casa do Senhor. E nós fomos trabalhando isso, muito parecido com uma célula, a gente vai dando oportunidade para as pessoas, e a gente foi dessa forma crescendo. Alguns problemas, como sempre, mas graças a Deus muitos frutos. Olha quantas pessoas aqui, e nós fazemos esse trabalho toda semana, e sempre tem aqui 30, 40, às vezes até 50 pessoas, jovens assíduos, aprendendo da palavra de Deus, querendo aprender da palavra de Deus, não porque a gente seja o expert em alguma coisa, mas porque, cara, Deus tem falado algo conosco, nós temos uma experiência, um pouquinho de vida, e nós queremos compartilhar com vocês, e vocês têm sido alimentados aqui, e não só aqui, nos domingos, nos cultos, e eu louvo a Deus por isso. Esse é o maior fruto, são as vidas aqui ativas, cara, isso enche nosso coração de alegria. Isso, por mais que às vezes a gente queira desistir, quando a gente olha para isso, não dá. Ver vocês aqui, vocês são frutos disso. E nós entendemos muito bem esse trabalho, até demais. Até demais. Nós entendemos muito bem. Tem hora que eu falo, calma, segura, calma. E a gente quer fazer tudo com muita excelência, tudo muito bem feito, e isso me enche de alegria. Mas de uns tempos para cá eu falo, cara, beleza, a gente está fazendo isso, mas a Sara usa uma expressão que às vezes eu, não só dentro da igreja, mas na minha casa, às vezes até na minha empresa, eu falo, será que
é esse bolo com cereja que eu tenho que fazer ou só um bolo de fubá resolve? E eu fico sempre, nossa, será que a gente está exagerando demais? Será que menos já é o suficiente? Óbvio que Deus, Ele quer sempre a excelência. Você tem que fazer sempre excelente em tudo que você faz. A gente foi em BH lá e a gente foi impactado pela excelência daquela igreja. E nós entendemos muito bem o trabalho. Só que algo me incomodava, cara, não é que a gente não tem buscado a presença de Deus, nós temos buscado. Nós estamos aqui, nós estamos adorando, orando. É óbvio que Deus se faz presente nesse lugar, sempre se fez. Porque se Ele não fizesse, nós nem estaríamos aqui. Nós nem estaríamos fazendo o que nós estamos fazendo. Mas algo me incomodava que precisava de mais. Precisava de mais. A gente precisava priorizar mais a presença. E hoje na reunião que nós fizemos, eu falei, cara, às vezes nós fazemos algo tão no espontâneo, mas tão no espontâneo porque nós fazemos bem feito, que nós esquecemos às vezes de parar e orar. Pai, estamos aqui fazendo isso. E às vezes nós fazemos, é até uma discussão que eu tinha essa semana com a Thaís. Cara, você está fazendo, mas você está priorizando a presença de Deus? Porque se você não priorizar ela, cara, me desculpa se eu estou sendo agressivo, mas não seja tolo. Não faça sacrifícios de tolo. Se a presença de Deus não for priorizada na sua vida. E é exatamente isso que eu quero falar com você nesse mês. Aí muitos perguntaram para mim, Gui, está acabando os milagres de Jesus, o que nós vamos falar? Eu falo, não sei. Eu não sei o que nós vamos falar. Eu sei, mas não sei. Essa sensação é a pior, né? Você saber o que você tem que falar, mas ao mesmo tempo tantas dúvidas na sua cabeça e tantas coisas acontecendo que a gente fica na dúvida. Será que é esse caminho? Será que é esse? Será que eu faço isso? Será que eu vou para frente ou vou para trás? E eu falei pro Bruno assim, cara, eu vou para BH, não vou me preocupar com isso. Aí tinha a ministração ainda da externa semana passada. Assim, galera sabe fazer o que eles sabem, Deus tem nos capacitado, vai dar tempo da gente preparar alguma coisa. E eu fui para BH com algumas coisas na minha cabeça. O Fernando até falou para mim, não sei se foi bom ou ruim o Guilherme ter ido para BH, mas foi bom, Fernando, foi bom, foi muito bom. E a primeira mensagem que eu ouvi foi uma troca, não era para ser a primeira mensagem. A primeira mensagem que eu acho que você está com mais energia para prestar atenção foi o Léo Matos ministrando sobre a presença de Deus. E alguém pode pegar, na minha bolsa tem 2 livros, por favor, se puder trazer para mim, eu me esqueci. Tá aí minha bolsa? Caramba, voando minha bolsa, literalmente. São 2, tem um seu, mas eu quero o azulzinho também, é esse mesmo. E se alguém tiver o amarelinho também para mim, por favor. Voando, a Esther tá voando. Se tá lendo, a gente não sabe, mas tô brincando, a Esther lê assim. O pastor Léo Matos é um pastor muito jovem, 37 anos, tem uma linda família. Mas o que mais me surpreendeu, com 18 anos ele se converteu. Eu tô aqui desde quando eu era criança, 4 anos. E aos 18 anos ele se converteu numa célula. Ele multiplicou, segundo, eu não li ainda o amarelinho, mas o pessoal que leu disse que ele fala aqui 200 vezes a célula. Provavelmente deve ser, né, as ramificações da célula. 200 vezes multiplicação de célula. Virou um supervisor, um coordenador, um pastor de rede. E é líder também do Vox, né, que é a rede de jovens lá de BH. E assim, e ele falou sobre falou muito sobre a presença de Deus. E ele escreveu esse livro. E aí eu comecei a ler e eu falei, caramba, eu precisei ir para lá para ter a certeza daquilo que eu precisava falar, ou que Deus estava tratando lá atrás comigo, mas talvez eu não soubesse entender ao certo o que Ele queria de verdade passar. Deus tem os caminhos dele, a forma de fazer as coisas. A gente precisa compreender isso, mas a gente precisa estar com o coração aberto. Isso é o mais importante. Quando você vai num lugar onde a palavra de Deus está sendo ministrada, abra o seu coração. Talvez você não espere nada, mas alguma coisa Deus vai falar com você. E antes de eu iniciar a mensagem, eu queria que você fechasse seus olhos para a gente orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado, Deus, nesse momento, Pai, nós clamamos pela Tua presença, Pai, neste lugar, Pai. Se faça presente nesse momento, Pai, neste lugar, Pai. Se faça presente, Deus, nas nossas vidas, em nossos corações. Pai, Tu és bem-vindo aqui, Deus. Se tem alguém que é bem-vindo neste lugar, é o Senhor, Pai.
Nós queremos te ver, Pai. Nós queremos a tua presença, Pai. Nós queremos ser mudados, nós queremos ser transformados, Pai, porque nós não estamos satisfeitos, Pai, de como nós estamos, Pai. Nós queremos mais e mais de Ti, e nós sabemos que o Senhor tem mais, o Senhor tem mais para as nossas vidas, o Senhor tem mais para as nossas vidas, o Senhor tem mais para a vida dos meus irmãos aqui, Pai. O Senhor tem mais para essa igreja, Pai. O Senhor tem mais, Pai, por esse trabalho de jovens, Pai. O Senhor tem mais para as nossas células, Pai. O Senhor tem mais para os nossos líderes, Pai. O Senhor tem mais, Pai, para os nossos casamentos, Pai. O Senhor tem mais, Pai, para as nossas famílias, Pai. O Senhor tem mais, Pai, para os nossos empregos, Pai, para as nossas empresas, Pai. O Senhor tem mais, Deus. E nós queremos viver, Pai, essa presença, Pai. Nós queremos viver nessa noite, Pai. Se faça presente, Pai. Sou instrumento do Senhor, Pai, nessa noite, Pai. Usa-me da forma que o Senhor quiser, Pai. Eu não tenho nada, Pai, mas aquele que me usa, Pai, Ele tem tudo, Pai. Aquele que me usa, Ele pode todas as coisas, Pai. Clamamos pela Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nós não trouxemos esses livros de BH, depois eu me arrependi, mas enfim, você pode estar adquirindo aí na internet. Não sei quanto custa, eu paguei um valor lá, mas era um valor diferente, né, que a gente pagou. Prioridade da presença de Deus, do pastor Léo Matos. Leia, cara, porque isso aqui é um livro de 100 páginas e depois são 21 dias de devocionais diários para você crescer na presença de Deus. Então, cara, adquira, invista na sua vida. Vou aproveitar aqui também, tô chique em vários livros. Células excelentes. Você acredita nisso? Você acredita isso na nossa igreja? Esse nós trouxemos bastantes, né, Fernando? O Fernando já pegou uns 6 e distribuiu para uma galera. Eu já dei para o Rafa, que é meu co-líder. Acho que a Esther também já pegou algum. Se você quiser um desse aqui, me procura. Eu não sei quantos tem, mas já deve ter ido boa parte. Eu trouxe uns 20, eu acho, de lá. E me procure. Você que quer ser um líder de célula, você que é um líder de célula, me procure. Eu não li ainda, mas o pessoal que leu, o Rafa já leu, acho metade já, né, Rafa? O Rafa tá devorando esse aqui. Então, R$26 só, R$26. Se você comprar online vai ter o frete, acho que vai passar de 30, tá? Então me procure, se tiver mais lá, aí você pode adquirir. Você que ainda não é um líder de célula, cara, talvez você queira ser. Então se prepare, esteja preparado para a obra do Senhor. Talvez hoje você não possa por causa de faculdade, ou seja lá, talvez você não se sinta preparado. Participe de uma célula, ore. Nós vamos falar a respeito da presença de Deus, coloque diante de Deus. E talvez lá na frente você seja. No final nós vamos falar também sobre amanhã o Lidere que vai começar. Mas enfim, invista na sua vida. Isso é muito importante, tá? Nossa série Presença de Deus, ou Prioridade da Presença de Deus, como você queira. Eu estou me inspirando neste livro para trazer essa mensagem para vocês. Não é 100%, mas eu estou me inspirando neste livro. E o primeiro tema de hoje, prioridade e sacrifício. Como acho que vocês já perceberam a historinha que eu contei no começo, essa breve introdução, vocês já perceberam que é o que eu estava clamando, era prioridade, esse ponto, essa palavra-chave. Nós vamos introduzir, ao longo da mensagem aqui, nós vamos ir juntos chegar a um denominador comum, e eu espero que no final nós possamos juntos chegar a um resultado. E eu tenho um desafio para você, para essa semana, nesse mês de junho, não só de junho, mas nos próximos meses também. Nós pretendemos ser mais intencionais naquilo que nós fazemos, então nós queremos fazer alguns desafios práticos também durante um mês ou durante a semana, para que a gente consiga absorver aquilo que nós estamos trabalhando aqui, sábado após sábado. E nessa noite, eu queria iniciar a minha mensagem. Não sei se eu vou ser rápido, não sei se eu vou demorar, então não pense nisso, só abra o seu coração. A primeira pergunta, quem aqui nos acompanha sabe que a gente gosta muito de fazer perguntas aqui, eu mais ainda. Original ou cópia? Eu não sei se você é um pouquinho mais velho como eu e vai lembrar da época onde a gente copiava, né? Acho que o termo correto é pirataria e é crime, então vamos falar cópia, né?
Mas a gente pegou uma época ali no início de 2000 que era tudo muito caro, que as coisas eram muito difíceis, né, de se ter CDs originais, filmes originais, enfim. E teve uma época que no Brasil a pirataria era algo muito, muito disseminado, né? Você andava no centro, era assim, sem pudor, né? Sodoma e Gomorra praticamente da pirataria. Só que a cópia em si, nem sempre ela é algo ruim. Aquilo que é bom se copia, né? Mas a cópia de alguma coisa, ela tem uma conotação um pouco depreciativa, né? Até as pessoas usam um termo xenofóbico, é do Paraguai, né? Porque tinha muita coisa que era cópia, né? Pirataria que vinha do Paraguai, tal. Eu peguei muito essa época ali, o pessoal que tinha videogame, né? E era muito pirataria. Hoje em dia, arrumaram uma forma com a tecnologia de diminuir isso, graças a Deus. Mas o oposto disso é que nós vivemos uma sociedade original, originalidade. Essa é a palavra que as pessoas buscam. Vivemos em um mundo de inovação, exclusividade e originalidade. Vídeos mais assistidos são os originais. Todo mundo quer ver uma série original, uma série nova. O mundo, ele tem nos empurrado para essa vertente de tudo original. Uma coisa que é interessante, sabe? E eu acho que vocês vão concordar comigo. Era muito comum antes o filho, o neto continuar a profissão do pai ou do avô. Então o cara tinha uma geração de advogados, de médicos, enfim, de profissões, empresários, seja lá qual for. E era muito comum isso. O Henrique e o Iago estão seguindo, né, cara? Muito louco isso, cara. Legal. E hoje a gente tem vivido o inverso. Nós temos visto grandes empresários, grandes profissionais onde o filho não quer seguir, mesmo ele já tendo meio caminho. Eu brinco com a minha mãe, nossa, se eu já tivesse tido já uma família de contadores, bicho, eu não tinha sofrido tanto ali no começo. Mas tive que começar do zero. Não sei se o Levi vai querer continuar, eu espero que sim, mas pela forma que as coisas estão caminhando, talvez ele não queira, porque a geração, né, a sociedade tem caminhado dessa forma para as pessoas serem originais. Os desenvolvedores têm buscado loucamente produtos originais, aplicativos originais, coisa nova no mercado, porque o novo ele se destaca ganhando muito dinheiro e o resto vem copiando e adaptando. Então quem cria acaba ganhando muito mais. Então a sociedade tem caminhado para isso. Mas aí eu te pergunto, tá errado? Tá errado você buscar a originalidade? Tá errado você querer algo novo, algo diferente, mudar a sociedade, mudar alguma coisa, a área que você está atuando? Tá errado? Não vejo nada de errado nisso. Não sei você, para mim não está errado você buscar isso. Mas, cara, independente de como as coisas têm caminhado em busca da originalidade, independente do mundo querer atualizar as coisas o tempo todo, nada tá bom, precisa sempre se atualizar. Independente disso tudo, uma coisa eu quero dizer para você, que independente de quanto a sociedade mude, sempre existirá um modelo a seguir. Sempre existirá um modelo, algo lá atrás que iniciou para a gente seguir. E eu queria que você lesse rapidamente comigo 1 João, capítulo 2, versículo 6. Mudou ali? Mudou. Versão NVT. Quem afirma que permanece nele, deve viver como ele. Aqui nós estamos falando, o apóstolo João está falando exatamente de Jesus. Se você um dia entregou sua vida para Cristo, hoje nós tivemos um batismo aqui. Cara, você pode aplaudir? Você pode aplaudir? Essas pessoas afirmaram publicamente que desejam permanecer nele. Essas pessoas afirmaram isso publicamente. Nós sabemos que o batismo não salva, mas é uma confissão pública. É uma confissão pública que você agora quer seguir Jesus, que você quer ser igual a Ele. Quem afirma que permanece nele,
deve viver como ele viveu. Esse é o modelo a seguir. Essa é a forma que eu e você deve seguir. E eu queria, e talvez você diga, não, Guilherme, mas as coisas mudaram. Existem alguns loucos aí até que dizem que devem atualizar a Bíblia. E as coisas mudaram, a palavra de Deus, ela não é tão, Jesus não é tão atual, as coisas não são bem assim como parece. E eu queria deixar mais um texto para você, onde o escritor de Hebreus, lá no capítulo 13, no versículo 8 e 9, diz o seguinte: Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, não se deixem atrair pelos ensinos estranhos. Então, cara, não importa o quão original a sociedade vá ficando louca, o quão ela vai mudando, não importa aquilo que te ensinem. Existe um modelo e existe um padrão, desde lá de trás onde devemos seguir. Um modelo, essa é a palavra que eu queria chegar. Existe um modelo, uma forma onde a gente deve copiar. E eu fui procurar também o significado da palavra modelo. Ela diz o seguinte: padrão ou amostra que pode ser usado como base para construir outra coisa idêntica. Olha só, eu até destaquei a palavra idêntico. Cara, e o mais incrível é que a vida de Jesus é um modelo para a gente em tudo. Hoje eu vou destacar uma área só da vida de Jesus. Mas, cara, Jesus, ele é modelo para a gente de caráter. Jesus, ele é um modelo de relacionamento. Relacionamento com marido, mulher, pai, mãe, filho. Jesus, ele é um modelo de trabalho. É um modelo de trabalho no seu meio secular, embora eu não goste dessa palavra. Um meio de trabalho aqui dentro da igreja. Jesus é um modelo. Jesus é um modelo de liderança. Um modelo de liderança. Então, se você busca ser um grande líder, Jesus é esse modelo. Jesus é um modelo de família. Jesus é um modelo de casamento. Jesus é um modelo de fé. Jesus é um modelo de dons, de perdão, de cura, de dinheiro, de salvação, de vida eterna. Jesus é um modelo que você procura. Jesus é um modelo que o mundo procura. O mundo não encontra na bebida, o mundo não encontra nas drogas a autossuficiência, porque eles não estão seguindo esse modelo, que é o mesmo ontem, que é o mesmo hoje e será eternamente, como a Escritura fala. Mas eu quero destacar um modelo para você nessa noite, um único modelo, diante de todos esses que nós falamos que são extremamente importantes. Eu quero destacar um modelo, aquele modelo que vai atrair a presença de Deus. Jesus, ele é um modelo de oração. Jesus é o nosso maior exemplo de intimidade com Deus e oração. Eu gosto muito do Paulo César, é um grande amigo meu e da minha família. E ele é um cara referência na oração aqui. E a gente até brinca, né, sabe? Que dele é contato direto, a gente tem uns intermediários no meio do caminho. É uma brincadeira, nem sei se está transmitindo lá. Mas vai ver depois, que se não tiver agora, a gente vai postar depois. Eu gosto muito. E você deve copiar ele sim, tá? Não estou falando que não. Mas o maior exemplo de intimidade e oração é Jesus. Você pode me achar um grande líder. Obrigado por isso, tá? Você está exagerando. Mas o maior exemplo vai ser Jesus, cara. Você pode me achar um grande músico, você pode me achar o que você quiser. Mas eu vou dizer para você, o maior modelo na sua vida precisa ser Jesus. E principalmente na oração. E sabe o que é mais doido? O que é mais doido de Jesus? É algo assim que é difícil compreender. A tamanha humildade. É muita grandeza.
ser humilde da forma que Jesus, é que mesmo Ele sendo Deus, Ele se preocupava e se relacionava com Deus o tempo todo através da oração. E nós sabemos que muitas vezes Ele nem precisava, mas a submissão dele, o relacionamento com Deus era algo tão extraordinário, que ele se relacionava com Deus o tempo todo e orava o tempo todo. E eu quero, nessa noite, tentar explorar com você esse tema. O mais doido é que em toda a sua passagem bíblica, Jesus estava em oração. Em tudo que ele fazia, Jesus estava em oração. E o que eu quero deixar para você, o primeiro ponto aqui, é que Jesus, ele começou o seu ministério orando. Eu reforço para você, não sei se você entendeu, mas ele não precisava. Se você fosse analisar friamente, ele não precisava. Mas ele inicia o seu ministério orando. E eu queria que você lesse comigo Lucas 3, versículos 21 a 22. Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, e hoje nós tivemos um batismo aqui por coincidência, Jesus também foi batizado. Já começa por aí, o fato dele ser batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E uma voz do céu disse: você é meu filho amado, que me dá alegria. No momento ali de batismo, Jesus orou ali a Deus, e o Pai que estava no céu o ouviu. Sabe o que é mais doido? Antes de começar algo na sua vida, cara, submeta-se os seus planos em oração. Jesus estava iniciando o ministério dele. Jesus estava com 30 anos ali, estava iniciando o ministério dele. Pela intimidade e relacionamento, ele sabia muita coisa do que ele ia passar, mas ele estava começando. E a primeira coisa que ele fez: vou orar, vai iniciar agora, eu preciso colocar isso diante de Deus. Lembra o que eu falei no começo? Às vezes a gente começa a fazer algo correndo pelo tempo, tal. Opa, nem parei, vou iniciar algo aqui, vou começar a fazer algo, eu nem orei. Eu estou falando de mim, porque eu faço isso muitas vezes. E não só aqui, mas muitas vezes quando eu vou tomar uma decisão, na minha família, na minha casa, às vezes eu nem paro para orar. Cara, submeta os seus planos, submeta aquilo que está na sua mente em oração. Tinha algo no escritório essas semanas agora que estava me incomodando muito. Sabe, você está fazendo as coisas, mas vira e mexe, vem aquilo na sua cabeça se você toma uma determinada decisão ou não. E no momento de essa semana orando, meditando, orando com Deus, no meio da minha oração, eu parei para orar e uma estratégia veio sobre aquele problema. No meio da minha oração, eu parei minha oração. Falei assim: cara, acho que isso vai dar certo. No meio da minha oração, e eu estava no momento ali de oração, assim, que eu estava ligado a Deus, e foi muito estranho, porque parece que houve uma quebra naquilo que eu estava orando, e veio algo na minha mente. Eu até passei para a Thaís, e talvez seja algo realmente que a gente bote para frente. Mas às vezes a gente está doido para tomar uma decisão, cara, a gente nem se submeteu. Às vezes a gente pergunta para todo mundo. Eu vou perguntar para fulano porque ele é um cara experiente, eu vou perguntar para um profissional porque ele é experiente. Cara, mas você perguntou para Deus? Você falou com Ele dessa decisão que você pretende tomar? Jesus iniciou o seu ministério, Ele começou orando. Ele não esperou rodar e dar uns problemas. Nossa, deixa eu orar aqui para ver como que eu conserto isso aqui. Não, porque quem ora antes não precisa consertar, porque ele já está no caminho, ele já está na direção. Então não tem o que consertar. E consertar dá trabalho, muito mais trabalho do que começar certo. Jesus começou o seu ministério em oração. Só que Jesus também desenvolveu o seu ministério em oração. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19 a 20, a parte B do 19 e a parte A do 20.
O filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele fez apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz, pois o pai ama o filho. Ele mostra tudo que faz. Aqui, só para você ter uma noção do que estava acontecendo, os fariseus, os estudiosos da Bíblia, estavam questionando Jesus a respeito do Filho de Deus. E nesse texto, Jesus, ele confirma que ele é o Filho de Deus, só que ele também deixa claro: o Filho não pode fazer coisa alguma por conta própria. Ele precisava o tempo todo se reportar a Deus, mas ele era Deus, eu reforço, mas mesmo assim, ele se reportava, porque ele tinha intimidade com Deus. Ele precisava que tudo aquilo que ele fosse fazer estivesse debaixo da presença de Deus. E não só isso, ele queria nos deixar exemplo, ele queria nos mostrar como deve ser feito. Sempre orar, iniciando, durante aquilo que você faz, iniciar orando, durante tudo aquilo que você faz, orando. Então ele queria nos deixar como exemplo. Jesus desenvolveu o seu ministério em oração. Ele reconhecia que o Pai era a fonte de tudo. Isso mostra o tipo de relação e de dependência que Ele espera de nós. Ele estava dando um exemplo para nós de dependência de Deus, de dependência da presença de Deus, mesmo Ele sendo também Deus. Então, se o próprio Deus se relacionava e reportava a Deus tudo o que Ele fazia, quem somos nós para não fazer o mesmo? Amém? Terceiro ponto, Jesus concluiu seu ministério em oração. Em Mateus 26, versículo 36, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Jesus já sabia o que ia acontecer. Jesus já sabia que ele estava caminhando para o matadouro. Ele sabia o quanto ele ia sofrer. Ele já sabia a dor que ele ia passar por mim, por você. Ele já sabia. E no momento de aflição, porque ele era Deus, cara, mas Jesus estava aflito. Nós vemos nas orações dele nesse momento que estava chegando ao fim, que ele estava aflito por aquilo que ele ia passar, porque ele era homem. Tanto que em momento ele diz: Deus, se possível, afasta de mim. Mas ele sabia que não era possível. Mas mesmo assim, orando, a intimidade, o relacionamento que ele tinha com Deus, ele podia falar: será que dá? Mas não dava. Ele tinha que passar por aquilo. No momento de aflição, no momento de dificuldade, obviamente eu não estou comparando o que Jesus ia passar com aquilo que nós passamos. Não tem nem comparação. Não entra nem na mesma brincadeira. Mas eu quero dizer para você que no momento de dificuldade, muitas vezes nós reclamamos. No momento de dificuldade, nós xingamos. No momento de dificuldade, nós desistimos. Mas nós não oramos. Jesus estava indo por um momento, ele estava aflito, ele ia por um momento de morte. Não tem coisa pior para você passar nessa terra, que é um momento de morte, de sofrimento. Ele foi orar. Ele se separou dos demais e foi orar, porque na presença de Deus há consolo. Porque na presença de Deus, por mais que seja difícil, e por mais que Deus não vá livrar aquilo que você vai passar, você pode pedir, mas talvez Ele não vá livrar, mas Ele vai te consolar. Na presença dEle há amor, na presença dEle há paz. Mas de repente, se eu for passar por uma pessoa, não vai ter paz, vai ter larga mesmo, vai ter briga. Mas na presença dEle há paz. E quando você for passar por esse problema, talvez você consiga passar melhor, passando, e esse problema que você vai passar vai servir como uma escola para você. Então, mesmo no momento de luta, mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento de aflição, de dor no peito, de saber que não vai ter outro caminho, você vai passar por isso, cara, busque a oração, busque a presença dEle, porque talvez você passe em situações melhores, talvez haja um milagre, por que não? Mas busque a presença dEle. E talvez
talvez você esteja perguntando: Guilherme, tudo bem, eu sei de tudo isso, eu sei que eu preciso orar, eu sei que a presença dele é o caminho, eu sei que quando eu vou fazer algo eu preciso colocar diante dele. Mas cara, você não conhece meu dia a dia, você não sabe da minha falta de tempo muitas vezes, das dificuldades que eu tenho para conseguir priorizar de alguma forma a oração, estar mais próximo dele. Cara, mas eu queria destacar o primeiro ponto agora do nosso título de hoje. A principal razão que um cristão não ora com regularidade, não coloca diante de Deus o seu dia a dia, o seu acordar, o seu dormir, o seu levantar, os seus planos, é muitas vezes a falta de prioridade. Eu troquei ele. É falta de prioridade. Sabe por quê? E aqui, gente, eu não estou falando porque eu estou apontando vocês, eu estou me colocando. O Guilherme precisa priorizar. E quem me conhece sabe do meu dia a dia, da loucura que é o pessoal que trabalha comigo. Não é justificativa. Eu lendo esse livro e olhando para mim, eu lembrei de uma situação na faculdade. Eu tinha uma professora, chamava Beth, na faculdade. Ela só dava matérias de contabilidade mesmo, voltada para a área contábil. Ela é contadora e tal. Só que assim, ela era incrível. Assim, falava assim, cara, quero saber metade que essa mulher. Já era uma senhora, professora, trabalhava numa indústria e ainda dava aula de noite. E, cara, era incrível as aulas dela. Eu aprendi muito. Acho que 1/3 do que eu sou hoje é por conta dela. E ela foi escolhida até pela nossa turma. Eu não sei como é que fala, eu não lembro na forma. Paraninfo, né? Paraninfo. Você escolhe o melhor professor ali daquela turma na colação de grau, né? E eu gostava muito dela. E a gente até fala, depois que fazia os exercícios, assim, era muito bonitinho, porque fazia todo aquele exercício, a lousa gigante, desde o comecinho dos lançamentos contábeis até o fechamento de tudo. E aí ela olhava para a lousa e falava assim: a contabilidade é linda, porque tudo batia, tudo se encaixava. E a gente pegou essa frase durante a faculdade. E na colação de grau fez um sorteio e eu fui escolhido para dar um buquê de rosas para ela. Acho que foi um buquê de rosas para ela. Eu fiquei muito feliz, eu tenho uma foto com ela inclusive, porque cara, ela foi um exemplo para mim muito grande, assim, técnico na área contábil. Só que ela passava uns exercícios assim muito grande, mas umas coisas assim, falava, cara, ela acha que a gente não faz nada. Essa era a minha, assim, falava para ela, acha que sou vagabundo, que eu não faço nada. E às vezes o pessoal fala, professora, eu não consegui fazer tal. E ela corrigiu o exercício inteirinho na lousa, bonitinho, era um negócio assim, surreal. Uma paixão muito grande por aquilo que fazia, por aquilo que ela fazia. E as pessoas falavam para ela, não dá tempo de fazer, eu saio 6 horas de casa, trabalho em escritório, não sou estagiário, sou escravo, aquelas coisas todas, sofrimento de aluno de faculdade. E ela virava para a gente e falava assim: o que você faz da meia-noite às 6? Hoje, em 2022, lendo esse livro, professora Beth, eu acho que ela não vai ver isso, mas você tinha mais razão do que eu pensava. Ela tinha muito mais razão, e vocês vão ver aqui no texto que eu vou ler com vocês, que vai ser o texto que nós vamos trabalhar esse mês inteiro, praticamente. Eu vou ler o texto, depois eu falo o que eu falo. Mateus, capítulo 1, versículo 35. De madrugada, não preciso falar mais nada? Precisa? Professora Beth, a senhora estava certa. De madrugada, repita para o seu irmão. Eu não gosto disso, mas eu vou fazer. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa. Eu fico imaginando Jesus levantando na neblina, porque, né, no tempo que a gente está e na região que ele estava, de noite fazia muito frio, de dia calor.
levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Os versículos mais simples da palavra de Deus, onde você acha que não está trazendo nada para você, está trazendo tudo para você. Essa é a parte mais incrível da palavra de Deus. E me surpreende as pessoas não conseguirem acreditar nesse livro. Me surpreende mesmo, de verdade. Mas enfim, não é esse o meu ponto nessa noite. De madrugada, quando ainda estava... De madrugada, Jesus levantou e foi orar. E eu falei, caramba, professora Beth, não é uma questão de ter tempo ou não, mas é uma questão de prioridade. E eu quero falar para você algo que possa de repente parecer um pouco agressivo, mas eu estou me colocando nessa posição também, que eu sou o pior aqui nessa situação. Mas, cara, quando nós temos algum plano na nossa vida, quando você coloca um projeto na sua vida, você acha tempo, você vai abrindo na sua agenda, você vai dar um jeito, mas você acha tempo. Eu estou falando de mim. Quando eu crio meus projetos loucos na minha vida, eu dou um tempo, eu acho um tempo, eu consigo. Quando nós colocamos um projeto que nós queremos muito, algo que nós queremos muito, você dá um jeito. Cara, faz 2 semanas que lançou a nova temporada do Stranger Things. 3 semanas ou 2? 3 semanas já, né? 2 semanas que lançou a temporada do Stranger Things. Eu vou compartilhar aqui meu sofrimento com vocês. Cara, faz 2 semanas que a gente quer assistir essa série e a gente não consegue. Mas, cara, por quê? Porque eu estou priorizando outras coisas. E isso aqui fica para depois, porque não é a minha prioridade, embora eu queira muito. E eu estou vendo as coisas na internet, de vez em quando eu falo, o que é isso? Eu não sei, eu preciso assistir. Mas não é a minha prioridade. Tem coisa na minha vida hoje que é a minha prioridade. E quando nós falamos de oração, ela precisa ser a nossa prioridade. Guilherme precisa ser a sua prioridade. Fernando precisa ser a sua prioridade. Logo de manhã, de madrugada, se é o seu caso, assim como é o meu, então que seja de madrugada. Então priorize a oração. Priorize, porque isso aqui, gente, é importante frisar. Um contextozinho histórico aqui pra gente, para agravar mais ainda esse texto. Jesus não está simplesmente só fazendo de madrugada para falar, eu faço de madrugada, vocês também têm que fazer. Obviamente que ele está mostrando a prioridade dele, mas Jesus também não era um desocupado. Você não é um desocupado, mas Jesus também não era. Eu aposto que a hora que Jesus levantava já ia alguém, porque se eu tivesse do lado de Jesus, eu não ia dar paz para ele. Se eu fosse no banheiro, Jesus, posso ir no banheiro? Jesus, se eu fizer isso aqui, vai dar certo? Cara, eu não ia dar paz. E você pensa, Jesus, toda a fama dele sendo espalhada por tudo quanto é lugar, as pessoas não deveriam dar paz. E ele estava rodeado de Jesus, devia estar João dormindo lá de um lado, o outro babando do outro. Ele devia, cara, deixa eu levantar de madrugada, onde eu consigo ter intimidade com meu pai, onde eu consigo abrir o meu coração para o meu pai, onde eu consigo falar para o meu pai, cara, tá difícil, eu não sei se eu vou conseguir atingir isso aqui que o Senhor quer de mim. Então Jesus precisava de um espaço, Jesus precisava de um lugar onde ele pudesse se abrir na presença de Deus, com o Pai, para saber se aquilo era o caminho certo, se aquilo não era. Prioridade. Jesus não era um desocupado, assim como você também não é. Eu sei que vocês não são, mas nós vamos precisar. Se nós queremos viver algo maior, se nós queremos avançar, se nós queremos viver um avivamento, nós vamos ter que priorizar a presença de Deus. E você chega através da oração e através da intimidade. No livro ele até fala algumas coisas. Existem diversas formas de oração. A intercessão é um tipo de oração, a oração de petição, a oração de quebrantamento, a oração de... Fala um tipo de oração aí, Fernando. Tem vários tipos de oração, ele cita vários que eu não vou lembrar de cabeça. Mas aqui nós estamos falando de intimidade, daquele momento que você tem só com Deus, daquele momento que você vai dizer, Deus, eu não sou nada, eu não sou nada, eu preciso do Senhor. Então é esse momento aqui que nós estamos falando, um momento de reserva. Então Jesus nos mostra que, cara,
prioridade. O que dava para mim era de madrugada, então eu ia de madrugada. Obrigado, professora Beth, também por nos ajudar nisso. Priorize, amém? Priorize a presença de Deus. O segundo ponto, obviamente, que eu quero falar com você nessa noite é o sacrifício. Mesmo texto, Mateus capítulo 1, versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. É o mesmo texto que a gente leu, mas eu destaquei quando ainda estava escuro. Esse quando ainda estava escuro, ele denota traz pra gente uma sensação de sacrifício. Por quê? Era um momento de solidão, era um lugar escuro, era um momento onde, cara, eu vou ter que levantar, eu ainda vou ter que ir para um lugar sozinho, um lugar escuro, e eu vou ter que sacrificar muitas vezes a minha cama quentinha, né, um ambiente claro, um ambiente gostoso. Então essa frase, esse escuro, ela traz pra gente essa questão de sacrifício. E aqui eu quero deixar bem claro que a oração não é um sacrifício, obviamente, mas a oração, para que você viva esse momento de oração, vai exigir de você situações de sacrifício. Então vai exigir de você que você rejeite a sua cama quente, vai exigir de você que você muitas vezes deixe de assistir aquilo que você gosta de assistir. Eu estou falando de mim porque eu já varei várias noites assistindo série. Eu poderia estar orando, nós poderíamos estar orando, mas vai exigir de nós sacrifício, priorizar e sacrifício. Cara, e essa palavra, e sacrifício não é algo fácil. Quando você vai jejuar, você vai ter que sacrificar ali as suas vontades para poder quebrar um pouco a carne. Jesus nos dá esse exemplo. Cara, o horário que dava, priorizei e ainda tive que sacrificar. Não é fácil levantar, estava quentinho, estava gostoso, mas eu tive que sair para um lugar, porque ali onde estava não dava. Como é que eu ia ter um momento de relacionamento com Deus, com o João babando aqui, com o Pedro roncando? Dava. Então, cara, não adianta só você deitar ali na sua cama com a coberta aqui no queixo. Cara, você vai ter que levantar, você vai ter que ir lá para a sala. Você dorme, Esther, e dorme mesmo. Cara, não posso orar. Se eu orar deitado, eu falo: Deus abençoe meus inimigos, abençoe sei lá o que eu falo umas coisas, apesar que Deus tem que abençoar meus inimigos mesmo, mas abençoa os meus pecados, né? Não posso orar deitado com coberta aqui, tá doido? Não, tem que levantar. O sacrifício vai ter que levantar. Amém? Quem compreende a importância na oração, ora com regularidade, não apenas quando se tem vontade ou quando surge tempo livre. Não paute seu relacionamento por conveniência. Não seja aquele crente ou aquele cristão que busca a Deus somente no momento que você precisa, e não é errado, tá, gente? Você está com dificuldade, é nele mesmo que você tem que ir, mas não seja aquele que vive um cristianismo de 30, de 40 anos vivendo dessa forma. Agora está com dificuldade, preciso orar. Agora está com dificuldade, preciso me relacionar com Ele. Cara, não paute isso por conveniência. Isso é feio até no nosso relacionamento dia a dia. Você estar com uma pessoa só por conveniência. Nossa, eu estou com o Levi porque ele pode me oferecer alguma coisa. Cara, isso é feio em qualquer lugar. Quem dirá com Deus? Embora Ele é um Deus de amor, embora Ele é um Deus misericordioso e conhece o seu coração falho, assim como o meu, não seja assim. Não paute esse relacionamento somente por isso. Mas, cara, busque Ele todos os dias. Busque Ele independente daquilo que Ele te dá, daquilo que você está vivendo, de como você está vivendo. Busque a Ele, priorize, sacrifique situações na sua vida que de repente não vai te agregar grandes coisas, cara, para estar na presença dEle. E com certeza você vai ver grandes coisas na sua vida. Com certeza nós veremos grandes coisas nessa igreja,
neste lugar, nas nossas células, no nosso dia a dia, nós veremos, eu creio nisso. Priorize e sacrifique. Eu quero só rapidamente compartilhar uma leve história que você conhece, nós já passamos do horário, de Daniel. Todos aqui conhecem a história de Daniel, né? Você conhece? Rapidamente. Daniel é um cara que as suas ações eram muito parecidas com Jesus, embora ele não tivesse visto ainda Jesus, não viu Jesus, né? É antes de Jesus. Mas se você conhece a história de Daniel, você sabe, é uma longa história, uma longa trajetória de Daniel, mas ele nos traz muitos ensinamentos de prioridade e sacrifício também. A palavra de Deus, ela nos fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia Daniel orava. Você sabe que Daniel, o povo da Judéia, virou cativo da Babilônia. Daniel e seus amigos foram escolhidos para trabalhar no palácio do rei Nabucodonosor. Você conhece a história. Na série Fé no Exílio nós falamos bastante sobre Daniel. E ali no palácio, Daniel foi meio que forçado a tentar introduzir de alguma forma nele culturas que não vinha daquilo que ele tinha aprendido, não vinha daquilo que ele acreditava, porque Daniel conhecia a presença de Deus, porque ele se relacionava com Deus 3 vezes ao dia. E no momento ali que o rei exige que todos comam dos manjares do rei, Daniel vai lá, conversa com o rei concorda em não permitir com que eles comam. E ele teve que sacrificar, olhar aquilo ali e não comer, por amor à presença dele, por amor àquilo que ele conhecia da verdade. Daniel nos mostra a prioridade e nos mostra a importância do sacrifício quando você tem um relacionamento com Deus. Daniel, depois mais para frente, já bem mais para frente, Daniel, ele é preso na cova dos leões por orar, por ter essa intimidade com Deus. Sabe o que é engraçado? Os leões só não comeram Daniel porque dentro da cova dos leões tinha a presença de Deus, porque Daniel tinha esse relacionamento. E quem tem um relacionamento, a presença de Deus o acompanha. Eu quero viver isso na minha vida. Eu preciso viver isso na minha vida. Eu preciso que o meu filho veja isso na minha vida. Eu preciso que a minha esposa veja isso na minha vida. Eu preciso que aqueles que estão à minha volta vejam isso na minha vida. Mas é preciso prioridade e sacrifício. Prioridade e sacrifício. Ter um relacionamento de intimidade com o Pai. Entender aquilo que Ele quer para mim. E tomar as minhas decisões mediante aquilo que Ele quer, não aquilo que eu quero. Você pode se colocar de pé? Eu disse para você que nós seríamos bem intencionais nesse mês e depois nos demais meses também. Essa é a proposta que a gente quer seguir. E eu queria lançar para você um desafio. Se você já faz isso, cara, ótimo, continue fazendo, não pare em hipótese nenhuma. Mas se você não faz, eu queria que nós todos, cara, hoje está muito bonito aqui, hoje está cheio, e eu queria que todos nós, durante essa semana, fizéssemos isso aqui: falar com Deus antes de ingerir qualquer alimento pela manhã. Carol, já que, meu Deus, se você já faz isso, você já tem esse costume e tal, só mantém. Geralmente eu tomo café junto ali e tal, mas dá para não fazer. Mas eu queria que todos nós fizéssemos isso. E toda semana nós vamos lançar alguns desafios aqui para que em conjunto a gente vá crescendo junto. Amém? Para que a gente consiga estar mais próximo da presença dele todo dia, para que a gente consiga priorizar. Depois vira algo automático. Aqui nesse livro tem 21 dias de devocional, porque tem um estudo que diz que depois que você faz 21 dias a mesma coisa, ela se torna um hábito. Então a presença de Deus, ela precisa ser um hábito na nossa vida.
Um hábito é algo que você faz todo dia, escovar o dente, né? Eu espero que você escove o dente e todos os dias. É um hábito. Então a presença de Deus tem que ser um hábito na sua vida. Amém, Júlia tá rindo. Não escova, Júlia? Não, todos nós escovamos. Cara, é um hábito. Hábitos tem que ser feito todo dia. Não que não possa, pode ser também. Você pode ter o hábito de assistir séries todos os dias, mas tenha o hábito também de orar. Amém? Amém? Feche seus olhos nesse momento. Se coloque diante da presença dele. Chame a presença dele neste lugar. Chame a presença dele no seu coração nesse momento. Peça, Espírito Santo, arda o meu coração. És bem-vindo neste lugar, Pai. Tu és real aqui, Pai. Nós chamamos Jesus. Tu és real. Se a Thaís pudesse subir, por favor. Tu és real, Jesus. Se faz presente neste lugar, Pai. Nós chamamos Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Não há outro como o Senhor, Pai. Nós queremos, Pai, a tua presença todos os dias, Pai. Nós queremos, ao levantar, Pai, que o Senhor seja o nosso primeiro pensamento, Pai. Que ao tomar decisões, Pai, o Senhor seja o nosso primeiro pensamento, Pai. Que o Senhor seja a nossa prioridade, Pai. Que não falte esforço, Pai, de nós para sacrificar coisas da nossa vida, Pai, por amor a Ti e a Tua presença, Pai. Nós te amamos, Jesus. Nós queremos que o Senhor transborde os nossos corações, Pai. Nós queremos ver um avivamento neste lugar, Pai. Nós queremos ver as vidas serem transformadas, Pai. Nós queremos ver as vidas sendo salvas, Pai. Nós queremos viver, Pai, a grande comissão, Pai. Nós queremos ser cheios, Pai, para anunciar as boas novas, Pai, a todas as criaturas, Pai, a todos, Pai. Mas para isso, Pai, nós precisamos ter a Tua presença, Pai, e nós clamamos ela na nossa vida, Pai. Oh Deus, se há algo na nossa vida, Pai, que tem nos impedido, Pai, de viver algo, Pai, nós clamamos nesse momento, Pai, que seja quebrado, Pai. Se há algo, Pai, nesse momento, Pai, que tem tomado as nossas forças, Pai, se há alguma dificuldade, Pai, se há alguma luta, Pai, que tem tomado o nosso ânimo, Pai, que tem tomado, Pai, as nossas forças, Pai, nós clamamos, Pai, vem com refrigério nesse momento aos corações, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti nesse momento, Jesus. Nós clamamos, Pai, nós chamamos, Pai. Amém, Deus.